Sempre eu oro e peço a Deus que antes de trazer uma mensagem para as pessoas que estão aqui, que Ele fale primeiro comigo, porque se a mensagem não é eficaz no meu coração, muito menos ela será naquilo que eu desejo transmitir para os outros. Porque o Espírito Santo, quando Ele fala comigo, Ele flui através de mim. E a mesma coisa Ele quer fazer através de cada um de vocês. Às vezes a gente acha que é só na igreja que você vai ouvir uma mensagem. Não, você também é agente de mensagens. Você precisa estar cheio de Deus para poder também ajudar e compartilhar as boas novas. E sabe, a gente analisando, a gente pensando todo esse processo, Semana do Cavalo 2013, primeira Semana do Cavalo, Aras Twin Brothers. Começou lá atrás, Caê competindo, né, Caê? Se estiver errado, Tartufo tá lá no Santa Rosa. É uma lenda também. Eu sei mais ou menos a história. Caê competindo no meio dos quartos de milha, chega lá com Paint Horse, provando que podia, competindo, sendo aceito. É isso, Caê? Estou errado aqui na história. E ali começou a história do Aras Twin Brothers. Esse homem ganhando provas, o Marco chegando também com aquela visão empreendedora, os dois irmãos fluindo junto, não é verdade? E aí surge a ideia da primeira Semana do Cavalo em 2013. Eu fico imaginando os desafios, eu fico imaginando as vozes contrárias. Quantas pessoas se levantaram para falar aos ouvidos desses irmãos que não era possível. Vocês são loucos fazer algo assim aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso? Eu fico imaginando quantos obstáculos, Caí, vocês tiveram. A primeira Semana do Cavalo, talvez ao juntar ali alguns amigos, alguns parceiros para ajudar. E de repente vocês viram o potencial, partiram para a segunda. E sabe, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a zona de conforto ela é justamente confrontada por medos, por desafios. Essa mensagem, tudo bem, eu vou usar aqui a história da Semana do Cavalo, mas eu espero que ela possa tocar no seu coração de alguma forma, que você possa entender que justamente no lugar do seu desafio, aquele momento ou aquela situação que tira você da zona de conforto, talvez seja essa o momento, ou seja esse o motivo da sua vitória. Quando você olha para certa dificuldade, quando você olha para o desafio, você decide sair da sua zona de conforto e agir. E a ação vem pela fé. A ação vem pela fé. Fé é diferente de medo. Medo, na verdade, é uma fé em toda e qualquer coisa que não seja Deus. Ah, Alex, é normal sentir medo? Depende. Medo é um sentimento. E o cristão não vive por medo, não vive por sentimento. O cristão vive por fé. O cristão vive por fé. Eu fico imaginando esses dois irmãos, assim como Davi, encarando um gigante e a primeira Semana do Cavalo. Eu fico imaginando quando aquele gigante começou a se aproximar e talvez algumas portas se fecharam, algumas portas menosprezaram, não abraçaram a Semana do Cavalo. Alguns patrocínios não estiveram junto na primeira e talvez apareceram lá para a terceira ou quarta semana porque acreditaram, né, Caí? Eu fico imaginando, assim como Davi, que nós precisamos agir pela fé e por sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. Muitas vezes a nossa luta e a nossa guerra não está em parar à frente o gigante, porque talvez a nossa força, a força do nosso braço não vai suportar esse gigante. Mas assim como Davi, esses dois irmãos agiram com sabedoria. Davi, ele era um especialista em funda. O que era funda? Era um equipamento que você colocava uma pedra, rodava e lançava a pedra. Davi era um especialista em funda. Ele não tinha tamanho para encarar aquele gigante. Ele não tinha força para encarar aquele gigante. Mas Davi foi justamente no ponto fraco daquele gigante. Opa, ele é um gigante grande e lento. Mas se eu estiver perto dele, eu não tenho como enfrentar aquele gigante. Eu sou menor que ele. Davi olhou para si e ele confiava na sua habilidade. Não foi golpe de sorte. Não acreditem que foi um golpe de sorte porque ele mirou e acertou a testa. Não, Davi era bom na funda. A Bíblia diz que ele já havia matado e enfrentado leões e ursos. Ele apresentou tudo isso diante de Saul, quando ele se mostrou para Saul e disse: ei, eu vou enfrentar o filisteu. E as pessoas que mais próximos a ele estavam, um dos seus irmãos se levantou: e está pensando que você é quem? Mas ele se prontificou e falou: eu vou vencer, eu vou encarar esse gigante.
eu vou enfrentar Golias. Mas o que mais motivou o coração de Davi, nós lemos aqui, foi que ele disse que ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Não era apenas a habilidade de Davi. A confiança não estava apenas na habilidade. Estava crendo que aquele filisteu não servia o Senhor, o Deus que ele também servia, o mesmo Deus que Davi servia. Aquele filisteu não era da mesma tribo, não era alguém que servia a Deus, que cumpria os princípios de Deus. Então Davi confiou que do lado dele estava o Senhor dos Exércitos. E pela história do Aras Twin Brothers, pela história da Semana do Cavalo, nós sabemos que as Semanas do Cavalo acontecem também diante muita oração, né, Luciana? Desde o começo, muita fé, muita perseverança, muita garra, muita ousadia. Eles olharam para habilidades, olharam para situações, ou olharam para aquilo que eles tinham de melhor e falaram: é por aqui que nós vamos. Uma das coisas foram as amizades cultivadas durante anos, pessoas próximas que acreditaram. E eu tenho certeza que foram limando as vozes negativas, os pensamentos sabotadores. Como eu disse, fé e medo não podem andar juntos. Fé é um estilo de vida. Fé é um estilo de vida que agrada a Deus. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico imaginando passando a primeira semana do cavalo. Eu fico imaginando passando a segunda semana do cavalo. E coisas erradas que aconteceram na primeira, problemas que aconteceram na primeira foram sendo lapidados. O tema dessa mensagem é limpando as baias. Limpando as baias. E eu não consigo limpar uma baia, tirar o esterco de uma baia, se eu não tirar o medo da minha vida. O medo representa justamente uma baia suja. Davi não temeu. Davi não agiu por sentimento. Davi agiu por fé. Davi agiu sabendo o Deus que ele carregava, o Deus que ele servia. Eu aprendi um dia que é engraçado, eu sei que pessoas podem às vezes achar, porque o Caio está aqui, a Luciana está aqui, que às vezes eu estou aqui, pô, eu quero agradar, quero massagear ego. Não, eu já compartilhei isso com vocês, e eu orei para estar no Aras Twin Brothers 1 ano antes de mudar para Cuiabá. Eu olhei a história, eu conheci a história, eu fui atrás do site, das redes sociais, eu quis saber, porque um dia me disseram que quando você quer se tornar alguém, você quer chegar a um certo nível, ande com pessoas que te inspirem, ande com pessoas que chegaram nesse nível. Mas às vezes eu fico imaginando que eles chegando hoje, na 8ª semana do cavalo, será que o nível desses caras não vai parar? Porque a cada ano eles se renovam, a cada ano eles buscam enfrentar os seus gigantes, a cada ano eles descobrem novas habilidades. E isso não é apenas para eles, é para as nossas vidas também. Se vocês decidirem andar com Deus, se vocês entenderem que vocês andam com Deus dos exércitos, e quando o medo aparecer, quando o gigante aparecer, vocês vão poder olhar para ele e falar: ei, você não serve o mesmo Deus que eu, porque o Deus que eu sirvo não me traz medo, Ele não me traz dúvida, Ele arranca fora todo medo, Ele cura toda doença psicossomática, depressão, ansiedade, Ele cura todas essas coisas. Porque agir por fé é não somente confiar nas suas habilidades, mas é ter a certeza e declarar: eu estou indo porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo, Deus está conosco. Eu vejo Deus nesse lugar. Eu vejo Deus nesse lugar. Eu vejo Deus no Aras. Eu vejo Deus na vida dos proprietários. Eu vejo Deus fluindo as atividades. Eu vejo Deus fluindo nas aulas. Eu vejo Deus trazendo pessoas para somarem, e aquelas que não querem somar, Deus de alguma forma vai afastando, porque Ele vai limpando as baias, Ele vai lapidando. A maior pandemia que estamos enfrentando é a de não fazer nada. Não é essa que estamos encarando sobre o vírus. Muitas
pessoas estão aí vivendo com medo do vírus, estão com medo dessa pandemia. É claro, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos proteger, tomar as medidas cabíveis para que esse vírus não se propague, não entre nas nossas casas e famílias. Mas nós não precisamos ter medo, porque nós andamos pela fé. Mas andar pela fé também não é descuidar, porque senão em vão vigia o sentinela. Mas a maior pandemia dessa época está no medo e não fazer nada. Está na procrastinação. Será que se Davi não tivesse se levantado, não tivesse se apresentado para o rei, mesmo com pequena estatura, sem porte físico, com todas as probabilidades contra, tudo estava indo negativo para Davi, todos estavam menosprezando o potencial que Davi tinha, mas pela sabedoria, pela habilidade que ele possuía, ele nem se aproximou, ele não deixou nem o gigante chegar perto. Muitas vezes nós demoramos para orar, muitas vezes nós demoramos para buscar na palavra de Deus aquilo que nos trará a vitória. Muitas vezes nós buscamos Deus quando já é tarde, e se buscamos, Davi apresenta esse segredo, esse princípio. Antes que ele chegue, eu já me posiciono. Antes que ele chegue, eu já vou usar minha habilidade. Mas antes que ele chegue, ele declarou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes o medo tentará nos paralisar, porém ele não passa de um simples sentimento. E como eu disse, nós filhos de Deus não nos movemos por sentimentos, nos movemos pela fé. 1 João 4,18 diz que a fé lança fora todo medo. Medo está associado com incredulidade. A fé transforma o impossível em alicerce para a existência de algo. Medo é a fé em qualquer coisa que não seja Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não se atentaram que dentro do barco estavam elementos para que os discípulos acalmassem a tempestade: Jesus, fé e a palavra. Jesus, fé e a palavra. Aonde está Jesus? Jesus disse que ele iria e enviaria o Consolador. Aonde habita o Consolador? O próprio Espírito de Deus. Aonde habita? Em nós. Então Jesus está no barco. Eu preciso crer pela fé que ele está no barco. E se eu creio que ele está no barco, o poder da palavra está na minha boca, está na boca de vocês. Vocês possuem o poder para determinar o fim da tempestade. Vocês possuem o poder da palavra para determinar o fim do medo, a derrota do gigante. Fé amadurece os filhos de Deus. Fé é um estilo de vida dos cristãos. Fé nos confronta na zona de conforto. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo disse que nossa fé começa nele e termina nele. E você me pergunta, como termina nele? Porque o dia que todos nós estivermos diante dele, adorando e louvando no reino dos céus, eu não preciso mais crer, porque eu já estarei com ele. A fé é aqui e agora. A fé começa em Jesus, e a fé
termina em Jesus.